Meu irmão, minha irmã, hoje dia 14 de fevereiro, quarta-feira, nós iniciamos o tempo da Quaresma. Hoje, quarta-feira de cinzas, aquele dia especial onde nós recebemos sobre a nossa testa, sobre a nossa fronte, um pouquinho de cinzas, recordando que, assim como os ramos tiveram que ser queimados para produzirem aquelas cinzas, passando pelo fogo, nós também devemos passar pelo fogo o nosso ser, o nosso espírito, os nossos pecados, as nossas deficiências, aquilo que nos tem transformado em coisas que são diferentes daquelas esperadas por Deus. É preciso passar por esta purificação para estarmos melhores diante de Deus. As cinzas nos recordam ainda que nós não somos mais do que cinzas. A nossa vida neste planeta pode durar 80, 90, 100 anos que seja, mas são cinzas. Depois disso, nós iremos para junto de Deus. O nosso espírito é eterno, o nosso corpo não. A matéria da qual nós somos constituídos é a mesma que toda a criação é feita. É pó, é matéria que vem e volta e que se transforma novamente. E assim nós somos feitos. Que nós então, neste tempo que Deus nos concede, 40 dias, que Deus nos concede de meditação, de oração profunda, de algumas penitências como o jejum, a oração mais frequente, que nos chama também a obras efetivas de caridade, dividir, compartilhar o que nós temos com os outros, que a gente possa aproveitar este período para melhorar, para que este fogo purificador possa passar por toda a nossa existência. Vamos então escutar qual é o Evangelho de hoje, o Evangelho com o qual nós iniciamos este tempo da Quaresma, do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está no oculto. E o teu Pai, que vê o que está no escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos Jesus que neste trecho do Evangelho faz esta comparação, podemos assim dizer, entre justiça e vaidade. Quem tem uma vida pautada na justiça de Deus, na lei de Deus, e quem, pelo contrário, pauta a sua existência na vaidade. Tanto é verdade que nós ouvimos várias vezes nesse Evangelho a palavra ver, ou seja, ver, olhar. O que é que os nossos olhos veem? Vem a superfície, vem a aparência, vem o bonito. Daí a vaidade, o problema da vaidade e também o problema da hipocrisia. A palavra hipocrisia, do grego hipócritas, significa máscara, ou seja, aquilo que se coloca para se esconder a verdadeira face, se esconder as emoções. Pensa-se, por exemplo, no teatro grego antigamente que se usavam máscaras para representar um personagem. Daí vem a palavra hipócrita. E é isto que Jesus está condenando. Nós temos que nos preocupar não com as coisas que os nossos olhos da carne podem ver, que muitas vezes são só aparência e estão mascarando a verdade.
Os olhos que tem que ver são os de Deus, que vem o escondido, que vem o nosso interior, o nosso coração. A palavra de Deus então nos fala sobre essas duas coisas: viver segundo justiça, viver segundo vaidade, segundo aparência. Não se trata então, segundo Jesus, segundo esse evangelho, de fazer coisas extraordinárias para ser visto diante de Deus. Se nós tivermos esses 3 comportamentos bem estruturados na nossa existência, ou seja, a oração, o jejum e a penitência, isso basta. Coisas básicas que nós podemos fazer no nosso dia a dia e que transformam o nosso ser a partir de dentro, que não são máscaras que nós usamos fora. Nós ainda ouvimos que é Deus que vê estes atos e estas coisas, e Deus não olha com bons olhos aqueles que são vaidosos, que fazem coisas só para serem vistos pelos homens. Deus, pelo contrário, olha e conhece o coração. O que então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? O caminho da quaresma, o caminho, vamos dizer, de um modo geral, da vida do ser humano, é sempre ele um caminho de penitência, é um caminho de chamada à conversão. Conversão, lembrando sempre, é aquela mudança total de direção. Estava indo neste caminho, me encontro com Jesus, caio em mim de acordo com a luz do Evangelho e mudo de direção, passo a ir neste caminho. Toda a vida do homem é constituída desses 2 comportamentos, penitência e conversão. Isso para nós, mais do que ser um peso, do que ser uma tristeza, do que ser uma coisa que, puxa vida, me penitenciar outra vez nesta quaresma outra vez, devia ser visto por nós com outros olhos, com olhos de esperança. Se Deus nos dá esta oportunidade de nos penitenciarmos, de mudarmos de vida, é porque Deus nos ama. Se Deus não nos amasse, já nos teria punido e não nos daria a chance de mudar de vida. Quem é de nós entre os homens, a nossa sociedade humana, que deixa o outro mudar de vida, que perdoa, que entende o arrependimento? Dificilmente nós temos comportamento desta maneira com alguém que nos ofende. Com Deus, não. Deus nos permite sempre que nós nos arrependamos e mudemos de vida nos convertendo. E isso para nós deve ser motivo de alegria. É um sinal de que Deus nos ama, que Deus é capaz de superar tudo por amor. Esta palavra ainda nos recorda, de acordo com a segunda leitura do dia de hoje, que este é o tempo favorável. Paulo diz assim: agora é o tempo favorável, tempo de mudar de vida, porque vai chegar o dia em que nós não vamos mais haver tempo. E enquanto a igreja nos recorda que é tempo favorável, nos dando, por exemplo, a quaresma, a igreja está sendo uma mãe que nos está advertindo: olhem, o tempo é agora, mudem de vida, se convertam. Não amanhã, não o ano que vem. Agora, hoje é o tempo favorável de buscar uma vida de mais penitência, de mais oração, de mais jejum, de mais cuidado e esmola para com o próximo. E por último, esta palavra ainda nos diz que nós temos que fazer de tudo, não para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. Com os homens eu convivo como um irmão, com fraternidade, mas não busco fazer coisas para encontrar privilégios, para ser bem visto pelos homens. Faço para com Deus. Quero agradar em tudo ao Senhor, começando por uma mudança interior da minha vida. Que este tempo, este dia de hoje, de modo especial, nos sirva para isso, para pararmos, para colocarmos alguns pontos nos is da nossa existência para um caminho novo de mudança, de conversão. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você no início deste novo tempo da Quaresma, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.